Ninguém sabe ao certo se foi azar, destino ou maldição. O colapso dos Romanov, última dinastia da Rússia, parece seguir uma trilha de presságios, erros e segredos selados a ferro e sangue. Por trás dos lustres imperiais e dos salões dourados corriam sussurros sobre pactos, profecias e dívidas não pagas com a história. Entre triunfos e quedas, o poder foi se tornando frágil, como gelo fino sobre um rio imenso. Surgiram avisos, monges visionários e cartas queimadas. Relatos de maus agouros se misturaram à política, ao medo e à fé. Uns juravam ouvir passos nas galerias vazias, outros viam sombras junto ao trono. O que realmente condenou a família? A revolução? A superstição? Ou uma força mais sombria que jamais abandonou o trono? A ascensão dos Romanovs, em 1613, trouxe ordem ao caos do chamado Tempo das Dificuldades. Por 3 séculos, coroas cintilaram sob cúpulas douradas e desfiles militares varreram avenidas de gelo. Mas a glória escondia rachaduras, guerras custosas, camponeses exaustos, revoltas abafadas. Os cronistas falavam de presságios, cometas vistos sobre a fortaleza e crucifixos que inexplicavelmente rachavam. Relíquias passavam de mão em mão como amuletos, e decisões severas foram justificadas em nome da unidade sagrada do império. No início do século XX, o brilho das joias da coroa já não cegava os olhos do povo, e a família parecia cercada por uma névoa de mau augúrio. Cartas desapareciam, oficiais juravam ouvir sussurros no corredor dos retratos e sonhos recorrentes previam frio, escuridão e ferro. Nicolau herdou não só a tradição, mas um fardo invisível. Cada gesto parecia pesar contra séculos de expectativa. Entre decretos, paradas e banquetes, crescia uma sensação de que algo antigo cobrava seu preço, uma dívida escrita no próprio mármore do poder. Se a dinastia nasceu para salvar a Rússia, por que tantas vezes a sorte virou o rosto e a sombra se deitou ao lado do trono? No coração dos boatos, ergueu-se a figura de Grigori Rasputin, peregrino enigmático que cruzou aldeias e salões até chegar ao quarto do herdeiro Alexei. Diziam que suas orações estancavam hemorragias e que sua voz, rouca e calma, quebrava crises de dor. Para a nobreza, ele era escândalo e vexame. Para Alexandra, esperança tardia. Bilhetes cifrados, encontros à luz de velas e decisões políticas murmuradas ao pé da cama alimentaram a lenda do conselheiro impossível. Rasputin previa perigos, via inimigos em rostos amigos e pedia paciência quando todos queriam aço. Entre promessas e ameaças, tornou-se símbolo de decadência e de milagre, santo e demônio. Num mesmo corpo. Deram-lhe veneno, balas e água gelada. Ainda assim, sua morte tardou, como se o destino se divertisse prolongando o espanto. Seu olhar em fotografias granuladas parece atravessar o papel como uma acusação silenciosa, e cartas atribuídas a ele falam em tempestade às portas. Quando enfim caiu, em 1916, muitos juraram que a maldição trocou de pele. A proteção se quebrou e o abismo se abriu. Se o misterioso camponês manteve a dinastia por um fio, sua ausência teria cortado a última corda que sustentava a coroa? Enquanto intrigas ferviam no palácio, a Rússia ardia nas ruas.
A guerra esvaziou celeiros e encheu trincheiras, e o cansaço do povo tornou-se trovão. Em 1917, protestos, greves e motins derrubaram a fachada de eternidade. Nicolau abdicou, e a coroa, antes sagrada, virou peça num tabuleiro frenético. A família foi isolada, primeiro em Tsarskoye Selo, depois em Tobolsk, vigiada por guardas que alternavam disciplina e compaixão. Relatos citam passos na neve à noite, velas que se apagavam sozinhas e diários cheios de prudência e saudade. Cartas da Tsarina pediam fé, anotações do Tsar tentavam ordenar o caos com rotinas e horários, como se o relógio pudesse corrigir a história. Mas as janelas fechadas não calavam os boatos. Encontros secretos, listas de culpados, pressentimentos negros. Transferências, pacotes escondidos, crucifixos costurados em roupas. Cada gesto parecia preparar uma travessia sem mapa. O império se despedaçava e a família, transformada em símbolo, já não governava nada além do próprio silêncio. Seriam os Romanov apenas prisioneiros de política ou atores de um drama anunciado por presságios antigos que ninguém ousou ler em voz alta? Na madrugada de 17 de julho de 1918, a história desceu ao porão da casa Ipatiev, em Ekaterimburgo. Luzes cruas, paredes próximas, ordens rápidas. A família imperial, ainda atônita, enfrentou a execução que encerraria 3 séculos de dinastia. As primeiras rajadas confundiram gritos e fumaça. Joias costuradas nas roupas desviaram balas como pequenos escudos de diamante, atrasando o inevitável. Depois, silêncio, passos, metal raspando no chão. Os corpos foram removidos, queimados, cobertos de ácido e terra, numa tentativa de apagar até o último vestígio. Anos mais tarde, surgiram relatos de símbolos estranhos e inscrições enigmáticas no local, interpretados por uns como marcas de um ritual, por outros como fruto de paranoia coletiva. Testemunhos contraditórios alimentaram a névoa. Tiros a mais, tiros a menos, vozes no corredor, orações interrompidas. A noite pareceu mais longa que todas as outras, como se a própria Rússia prendesse a respiração. Quando a porta se fechou, nada restou, além de manchas e versões. Ainda hoje, paira a pergunta que racha a pedra: acaso brutal ou sacrifício escrito nas sombras? Mesmo após a queda, o enigma continuou caminhando. Restos mortais atribuídos aos Romanov foram encontrados décadas depois em covas secretas. E análises de DNA no fim do século XX e no começo do XXI apontaram correspondências com linhagens europeias. Ainda assim, dúvidas persistiram. Faltavam ossos, surgiam debates e setores religiosos hesitavam em reconhecer oficialmente os achados. Relatos de supostos sobreviventes, como a famosa mulher que dizia ser Anastácia, mantiveram vivo o fio da esperança e da conspiração, gerando processos, entrevistas e livros. Arquivos reabertos trouxeram papéis manchados, fotografias partidas, listas de inventário, cartas truncadas por censores e uma cronologia que nunca parece fechar com perfeição. Para uns, a maldição era apenas metáfora de decisões trágicas. Para outros, um rastro real, perceptível nos infortúnios dos que tocaram a história e nos impasses que cercaram cada descoberta. O legado dos Romanov tornou-se uma sala de espelhos. Cada reflexão mostra algo plausível e nada encerra a dúvida.
E enquanto peritos confrontam laudos e a igreja discute santidade e autenticidade, o público escuta, fascinado, os passos que ecoam de salas vazias. Se os ossos contam a verdade, por que o silêncio ainda fala tão alto nas galerias do passado? A história dos Romanov é um espelho quebrado, onde mito e fato se refletem em ângulos distintos. Vemos uma família presa a símbolos, a decisões tardias e a um país à beira do rompimento, enquanto lendas insistem em costurar um fio invisível entre presságios e tragédia. Talvez a maldição seja o nome que damos ao encontro de escolhas humanas com a força impiedosa dos acontecimentos. Mesmo assim, arquivos e ossos ainda sussurram versões, e velhos retratos parecem mover os olhos quando a sala escurece. Mas o eco de passos em salões vazios continua a nos convidar a olhar de novo para as sombras. Se este mergulho te prendeu, deixa o like e inscreva-se para acompanhar mais mistérios da história.